pessoal, vamos nós para a nossa penúltima videoaula do semestre, está quase acabando, pessoal. Nós vamos dar sequência aqui à fisiologia cardiorrespiratória e exercício, falando hoje sobre os limiares do exercício progressivo. Fazendo uma breve recapitulação do que a gente tem visto ao longo dessa disciplina, a gente já viu por diversas vezes que a intensidade do exercício é quem vai determinar a demanda pelo ATP, aquela história da minha taxa de ressíntese de ATP. A partir da determinação da demanda do ATP, de qual velocidade que o ATP precisa ser ressintetizado, isso vai determinar, então, qual é o sistema energético predominante. Vai ser ATP-CP, a via glicolítica, a via oxidativa, tudo isso depende da velocidade que eu preciso que essa ressíntese de ATP aconteça. E, a partir disso, o sistema energético predominante é quem vai determinar o meu tempo máximo de sustentação do esforço sob essa intensidade. Então, se eu quiser manter esforços com durações mais prolongadas, é possível que eu precise diminuir a intensidade do exercício. Então, mantendo aquela intensidade, para eu sustentar o máximo possível do esforço, tudo isso aqui vai ser interrelacionado. O que a gente vê é que quanto maior a intensidade do exercício, aqui expressa no modelo teórico, aqui em percentuais do VO2 máximo, quanto mais alta a intensidade do exercício, menor vai ser o tempo de duração desse esforço. A minha capacidade de sustentar o esforço nessa intensidade vai ser sempre menor. Então, se eu trabalho com intensidades mais baixas, eu consigo sustentar por períodos de tempo mais prolongados. Isso tanto em indivíduos treinados como em indivíduos sedentários, embora, como o modelo teórico apresenta aqui, indivíduos treinados conseguem sustentar os esforços em intensidades mais altas por períodos mais prolongados do que os indivíduos sedentários. Então, se a gente pegar uma intensidade qualquer de exercício, por exemplo, nessa marca aqui, a gente vai ter esse tempo de sustentação apenas para o indivíduo sedentário. No entanto, para o indivíduo treinado, eu vou ter todo esse tempo de sustentação do esforço. Ele consegue manter essa intensidade por períodos mais prolongados. O que a gente vê a partir disso é que existe nas intensidades mais baixas de exercício uma maior utilização de gorduras e menor de carboidratos. Com o passar do tempo, ao aumento da intensidade, conforme a intensidade vai aumentando durante o exercício, é possível que a gente encontre um momento em que essas predominâncias vão se inverter. Então, eu passo a ter maior utilização de glicose em contraste com a utilização das gorduras. O que eu não gosto nessa figura apresentada aqui agora é que dá uma ideia de que a utilização de gorduras se encerra, ela deixa de acontecer, e não é exatamente isso. Ela continua aumentando, na verdade, não há um descenso aqui, ela continua aumentada, no entanto, a utilização de glicose passa a ser muito maior. O que acontece é que ocorre uma transição metabólica durante o exercício. Eu aumento a intensidade do exercício, migrando de uma intensidade moderada para uma intensidade vigorosa, alta, eu vou ter uma modificação na contribuição energética. Então, observando apenas as colunas em azul, a gente tem aqui a contribuição oxidativa para a formação do ATP. Isso, novamente, um modelo teórico, por isso que não tem números sendo apresentados aqui para vocês. Fazendo a comparação em níveis de atividade diferentes. Então, temos aqui o repouso, o exercício leve, moderado e o exercício vigoroso. O que a gente observa apenas ao mencionar a contribuição oxidativa para a formação do ATP? Eu tenho uma característica, predominância durante o repouso, já entendemos isso, aquela questão do princípio da economia. Então, a via oxidativa me dá muito mais ATPs do que as outras vias, ainda que ela leve mais tempo, mas como eu estou em repouso, eu não tenho uma demanda tão rápida por ATP, então dá para eu esperar tranquilamente
toda a contribuição oxidativa para fornecer a energia que eu preciso para me manter em repouso. Quando eu faço um exercício leve, eu aumento essa contribuição oxidativa. O mesmo acontece quando eu faço exercício moderado e ainda mais quando eu faço exercício vigoroso. Então é equivocada a ideia de que há uma redução, uma menor participação da via oxidativa nos exercícios mais intensos. Não é exatamente isso que acontece. O que acontece? Quando a gente observa as colunas em vermelho, a gente observa aqui a contribuição glicolítica para a formação da ATP. Muito pequenininha no repouso, aumenta, mas não tanto assim no exercício leve. No exercício moderado já há um aumento substancial e principalmente no exercício vigoroso, aumenta tanto que supera a contribuição da via oxidativa. Eu passo a ter uma predominância glicolítica em detrimento da que havia até então predominância oxidativa para a produção da ATP. Então, mais uma vez, não é correto a gente imaginar ou supor que há uma redução da participação da via oxidativa nos exercícios mais intensos. Na verdade, ela continua trabalhando bastante, o organismo continua consumindo bastante oxigênio, mais até do que vinha consumindo antes. No entanto, a via glicolítica passa a ter uma participação expressivamente mais alta. O que acontece a partir disso? Já que eu vou utilizar bastante da via glicolítica durante o meu exercício, vou aumentando e aumentando a intensidade do exercício. A gente viu que a via glicolítica, não vou ficar demonstrando passo a passo a via, porque nós já vimos bastante isso no início da disciplina, mas ela vai formar para a gente lactato, ela vai formar para a gente acidose por conta do hidrogênio, e também vai haver uma modulação autonômica paralela ao aumento da atividade glicolítica. E conforme o exercício vai aumentando a intensidade, tudo isso vai aumentando a sua contribuição. Eu tenho mais e mais formação de lactato, né, por conta de hidrogênio e piruvato que se combinam para formar esse lactato. Então, quanto mais eu utilizo a via glicolítica no exercício mais intenso, mais piruvato e mais hidrogênio vão se combinar para formar o lactato. Ainda assim, para cada hidrogênio que é somado ao piruvato, eu tenho outro hidrogênio do outro lado sendo liberado nessa via, que vai ficar solto. Então, eu vou aumentando também a acidose paralelamente e, da mesma forma, eu vou aumentando a atividade simpática em detrimento da atividade parasimpática, que vai sendo reduzida gradativamente, em especial nos exercícios mais intensos. Isso faz com que a gente consiga perceber uma série de respostas metabólicas, né, de várias variáveis fisiológicas, conforme o exercício vai aumentando de intensidade. Então, a produção aumentada do lactato e do hidrogênio durante o exercício mais intenso vai vir acompanhada dessas outras respostas, como, por exemplo, o limiar de variabilidade da frequência cardíaca. O que acontece com isso daqui? A gente já viu na aula sobre frequência cardíaca que o controle autonômico da frequência cardíaca se dá pelo acelerador, que é o simpático, e o freio, que é o parasimpático. A gente viu que em repouso eu tenho mais freio do que acelerador. Se você não se lembra disso, eu recomendo que volte à videoaula sobre frequência cardíaca, em especial a parte que a gente fala daquele desenho de um carro descendo a ladeira, explicando justamente isso. Então, a gente vai ter maior atividade parasimpática, o vagal, em repouso, do que durante o exercício. Conforme o exercício vai aumentando de intensidade, a minha atividade vagal cardíaca vai diminuindo, ao ponto que a atividade simpática adrenérgica vai aumentando. Como o posicionamento dos gânglios do sistema nervoso autônomo no ramo parasimpático é mais próximo do órgão-alvo, no caso do coração, do que nos ramos simpáticos, isso faz com que a resposta parasimpática seja mais rápida do que a simpática. Então, como a resposta parasimpática é mais rápida, qualquer alteração que eu tiver de intensidade da estimulação parasimpática gera uma resposta muito maior e muito mais rápida do que da atividade simpática. A partir disso, a variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, aquela oscilação da frequência cardíaca, nunca fica um valor fixo no exercício ou em repouso, essa oscilação é muito maior no repouso
em exercícios leves do que eu vou ter em exercícios mais intensos. Então, a tendência é, conforme a atividade autonômica vagal ou parasimpática vai sendo diminuída e a atividade simpática adrenérgica vai sendo aumentada ao longo do exercício, a tendência é que a minha oscilação da frequência cardíaca vai sendo cada vez menor. A frequência cardíaca aumenta, valores cada vez mais altos, porque a intensidade do exercício é cada vez mais alta. No entanto, a variabilidade dos valores encontrados vai sendo cada vez menor. Vai havendo uma tendência a certa estabilização que raramente vai ser encontrada de fato. Até que chega um ponto do exercício em que isso parece mais apropriado a se assumir, que há uma certa estabilização dessa variabilidade. Também vai acontecer, e paralelamente, uma quebra na curva de aumento da descarga adrenérgica ou da concentração plasmática de adrenalina e noradrenalina. Então, ela vai aumentando conforme a intensidade do exercício aumenta e, a partir de um dado ponto da intensidade, passa a aumentar muito mais. O mesmo acontece com o lactato e o mesmo acontece com a ventilação pulmonar. Esse ponto ele é aparentemente coincidente, né? O ponto em que existe essa quebra na curva de cada uma dessas variáveis é um ponto mais ou menos coincidente em termos de percentual do VO2 máximo. São apresentados, então, os vários limiares do exercício progressivo a partir disso. Nós vamos conversar sobre alguns deles. O que a gente observa com relação ao lactato é que a resposta do lactato sanguíneo, ou seja, a concentração medida no sangue de lactato, ela vai depender da relação entre a produção do lactato no músculo que se deslocou para a corrente sanguínea e a remoção desse lactato da corrente sanguínea para o fígado, onde vai ser convertido a glicogênio, num processo que a gente já conversou tempos atrás, chamado de neoglicogênese ou gliconeogênese, que é aquela formação de glicogênio a partir de um composto não carboidrato. Vamos lembrar que o lactato, embora seja oriundo de um carboidrato, né, veio de uma glicose, o lactato é um sal. E esse sal no fígado vai ser convertido a glicogênio novamente a partir desse processo chamado de neoglicogênese. Então, o que vai acontecer? Entre o que se produz no músculo e libera na corrente sanguínea e aquilo que é removido da corrente sanguínea pelo metabolismo hepático, o que sobra é a minha concentração de lactato sanguíneo. Então, a resposta do lactato ao exercício vai depender desse equilíbrio ou desequilíbrio, né, entre a produção e a remoção. Uma pergunta que é importante a gente apresentar para vocês. Se o lactato não é exatamente o responsável pela acidose, pela limitação do exercício, a gente já viu que ele, inclusive, ele é um grande promotor de energia, porque ele vai ser convertido a glicogênio novamente, então ele vai virar uma fonte de energia muito importante para o próprio exercício. Por que a gente mede lactato e não a concentração de hidrogênio, esse sim o responsável pela acidose e pelas complicações do exercício? A razão é simples, o peso molecular do lactato é muito maior do que do hidrogênio. Então é mais fácil você detectar com pequenas gotas de sangue, né, a concentração do lactato em relação à concentração do hidrogênio. É bem mais fácil determinar isso. E por essa razão, então, o lactato é preferido para fazer essa análise. Já que na formação do lactato, conforme o lactato ia sendo formado, hidrogênios iam sendo liberados simultaneamente. Então, faz-se, a partir disso, uma medida indireta, né? O lactato se torna um marcador indireto da acidose do exercício. Voltamos a insistir que ele não é o responsável pela acidose. Pelo contrário, ele consome hidrogênio na sua formação. No entanto, ao mesmo momento em que o hidrogênio que foi liberado para se juntar posteriormente ao piruvato e formar o lactato, existe um outro hidrogênio também ao longo da via glicolítica sendo liberado sem que seja
captado pelos NAD e sendo associado ao piruvato. Então, o lactato se torna um marcador indireto da acidose no músculo e no sangue. O que a gente tem nessa imagem aqui na tela é o seguinte: a gente já tem aqui um exercício que teve 30 minutos de realização em intensidade constante, ou seja, a intensidade não foi aumentada ao longo do exercício, não é um exercício progressivo, é constante, mas exercício feito em 3 níveis de intensidade diferentes. Usando a figura do meio, né, a curva do meio aqui como a referência para a gente, nós temos um exercício que foi realizado com a intensidade equivalente ao máximo estado estável do lactato. O que significa isso daí? É aquela intensidade máxima que eu consigo realizar o exercício sem que haja acúmulo excessivo do lactato sanguíneo. Então, o lactato consegue se manter estável. Há um equilíbrio entre a produção e a remoção dele. Quando eu faço o exercício abaixo desse nível de intensidade, eu vou ter mais remoção do que produção. Então, há um aumento inicial e dali para frente uma tendência à queda, porque a remoção é mais eficiente que a produção para esse nível de intensidade. Mas se eu fizer com intensidades mais altas, eu já tenho o oposto. Eu passo a ter uma produção que é maior do que a remoção. E a tendência é que o lactato vá sendo acumulado cada vez mais ao longo do exercício. Esse acúmulo que vai acontecendo, considerando agora um exercício progressivo, então eu estou aumentando a intensidade do exercício conforme o tempo vai passando, vai haver um momento em que a curva de aumento do lactato sanguíneo, da concentração do lactato sanguíneo no sangue, passa a ser muito mais acentuada. Então, o que a gente tem? Há um momento em que há uma quebra dessa curva, a gente viu há uns poucos slides atrás um exemplo disso. Esse início do aumento do lactato sanguíneo é entendido como o limiar de lactato no sangue. Tá? Então, o limiar de lactato vai representar esse momento em que a concentração do lactato passa a acumular de forma desproporcional ao que vinha acontecendo até então. Se a gente fosse ligar esses pontos todos aqui, e fosse continuar uma reta, a gente vai ver que essa reta aqui agora seria outra. O cruzamento entre as duas retas indicaria para a gente esse ponto em que se encontra o limiar de lactato. O que acontece como efeito do treinamento, né, em relação a esse limiar? 3 coisas são observadas. A primeira delas é que o organismo se torna mais eficiente. Então a gente observa que para qualquer nível submáximo de intensidade do exercício, eu vou ter uma resposta mais atenuada da concentração do lactato sanguíneo. Por que isso aí? Porque a minha remoção do lactato está sendo provavelmente bastante eficiente. Eu não estou produzindo tanto lactato assim, ou eu estou com uma condição, uma capacidade de remoção bastante eficiente, e a partir disso a concentração dele não é tão alta. Ela vai aumentando conforme a intensidade aumenta, mas ela é sempre menor do que eu tinha no período pré-treinamento. O ponto de quebra da curva passa a ser mais distante, né? Então eu tinha uma certa intensidade do exercício, né? Um certo percentual do VO2 máximo, um certo valor de frequência cardíaca, em que eu encontrava essa quebra, né? Seria o meu limiar, e isso passa a ser agora um pouco mais para frente. Como se eu tivesse uma maior tolerância ao esforço, novamente uma maior eficiência. Isso me permite realizar esforços com intensidades mais altas, ainda em predominância da via oxidativa. E, por fim, os valores máximos. Eu consigo tolerar o exercício como um todo, né, de uma forma melhor, então eu aumentei o meu VO2 máximo, mas eu estou também conseguindo tolerar valores mais altos de concentração de lactato sanguíneo. A minha tolerância à acidose está sendo também melhorada com o treinamento. O que a gente vê, pessoal? Como é feito também no treinamento sobre a capacidade de exercício, mais uma vez um modelo teórico aqui, para não apresentar números que possam confundir vocês nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção nas ideias, no raciocínio lógico disso daqui.
Em vermelho, a gente tem uma curva que mostra a evolução do VO2 máximo a partir dos meses de treinamento. Então, conforme os meses de treinamento vão passando, eu vou melhorando o meu VO2 máximo. Mas notem que no início a minha curva era bem mais acentuada, depois ela vai sofrendo uma atenuação até quase que eu não encontro mais melhora no VO2 máximo. Se a gente se recordar do que foi falado na aula passada, a gente vai ver que a minha margem de melhora, quando eu já me encontro mais treinado, ela passa a ser menor. Então, o indivíduo mais treinado é menos treinável. Pode ser que esteja acontecendo isso com esse indivíduo. De qualquer maneira, ele tem um ganho de VO2 que é algo limitado. No entanto, veja o que acontece com a capacidade para sustentar esforços prolongados. Qual o percentual do VO2 máximo que ele consegue sustentar esforços prolongados? No início do treinamento, ou ainda como sedentário, ele só conseguia manter esforços prolongados com percentuais baixos do VO2 máximo. Mas conforme foi aumentando a sua capacidade de exercício, ele foi conseguindo manter sustentação prolongada dos esforços em intensidades cada vez mais altas. O que isso significa? O meu limiar de lactato está sendo aumentado aqui. É isso que essa curva em azul está apresentando para a gente. Eu consigo sustentar os esforços de intensidades mais altas por períodos mais prolongados, porque eu ainda me encontro em predominância oxidativa de produção de ATP e não glicolítica. Fazendo aqui um exemplo, 2 indivíduos testaram o seu VO2 máximo em corrida na esteira, por exemplo, e identificaram que aos 14 km por hora foi quando eles encontraram o seu VO2 máximo. Não são 2 corredores tão bem preparados, assim, tão bem condicionados, mas 2 indivíduos e mesmo VO2 máximo. Foram apostar uma corrida, foram disputar uma prova qualquer de corrida, e o indivíduo A chegou à frente, bem à frente do indivíduo B. E a gente foi tentar entender o porquê que isso aconteceu. O limiar de lactato do indivíduo A era mais alto do que o limiar de lactato do indivíduo B. Era bem mais baixo. Isso significa dizer que o indivíduo A conseguiu correr a prova a uma velocidade mais alta do que o indivíduo B, ainda se mantendo em predominância oxidativa. Se o indivíduo B quisesse acompanhar passo a passo a velocidade imprimida pelo indivíduo A, o que ia acontecer com ele? Ele ia ultrapassar esse ponto do limiar de lactato, passando a correr agora em predominância glicolítica, ele já não estaria mais numa predominância oxidativa, fazendo com que, pelo excesso de acidose formada, ele tivesse que reduzir a sua intensidade ou até mesmo parar a sua prova. Então, apesar do mesmo VO2 máximo, igual para todos dois, a gente vai ter, pela diferença entre o ponto em que se detecta o limiar de lactato, uma maior vantagem para um dos corredores. Pergunta que vem agora. Pensando na resposta ventilatória no exercício progressivo, então, novamente, fomos aumentando a intensidade, a gente viu que a ventilação pulmonar ela vai aumentando conforme a intensidade vai aumentando, mas há um ponto de quebra em que passa a aumentar muito mais essa ventilação. A gente viu também que nas intensidades mais baixas há uma predominância oxidativa da produção de ATP e nas velocidades mais altas, nas intensidades, mais altas, uma predominância glicolítica. A pergunta é, se a predominância é glicolítica, por que a ventilação aumenta? E a razão nós já vimos, na verdade, na semana passada. Conforme o exercício vai acontecendo, eu vou aumentando o meu consumo de oxigênio. Isso não deixa de acontecer, e mais uma vez eu volto a insistir que não há uma redução do consumo de oxigênio na intensidade mais alta do exercício. Pelo contrário, eu aumento ainda mais a contribuição oxidativa. Então, eu tenho um aumento do consumo de oxigênio. Só que esse consumo de oxigênio aumentado vai ser utilizado pelas vias metabólicas, vai me produzir CO2 como produto final do metabolismo oxidativo.
mas também vai formar bastante acidose como produto final, ou um produto paralelo, melhor dizendo, da via glicolítica. Inclusive, na própria via oxidativa vai se liberar, em alguns momentos, o hidrogênio. Esse hidrogênio vai precisar ser tamponado pela via do bicarbonato, nós já vimos isso, e, como consequência, mais CO2 está sendo formado. O que significa isso? A gente aumenta excessivamente a PCO2 que precisa ser colocada para fora. Eu tenho que eliminar através da ventilação. E é por conta disso que eu aumento a ventilação nesses esforços de intensidade mais alta. Isso caracteriza para a gente o ponto chamado de limiar ventilatório, né? Em que a via glicolítica aumenta sua participação em contraste com a via oxidativa, embora, mais uma vez, a via oxidativa continue aumentando de participação. O limiar ventilatório ele tende a ser menor conforme os anos vão passando, então indivíduos com idades mais avançadas apresentam o limiar ventilatório em termos do VO2, da identificação do VO2 máximo, sendo cada vez mais baixo, os homens apresentando valores mais altos do que as mulheres, né, principalmente a partir da casa dos 30 anos de idade, e até menos do que isso, não há tanta diferença entre eles. Como é que a gente detecta, então, esse limiar ventilatório? A gente vai recorrer mais uma vez àquelas variáveis, os equivalentes ventilatórios de oxigênio e de CO2. O equivalente ventilatório de oxigênio ele vai diminuindo conforme a intensidade do exercício vai aumentando, então há uma curva que é inversamente proporcional, até um certo ponto em que ela passa a aumentar bastante, porque a ventilação aumentou muito de forma desproporcional ao consumo do oxigênio. A quebra dessa curva representa justamente o meu limiar ventilatório, né? É o ponto em que eu tenho o menor valor possível, né, para esse indivíduo, do equivalente de VO2, o equivalente ventilatório de oxigênio, e daí para frente, então, vai só aumentando. Esse ponto é entendido como limiar ventilatório. E, em relação à curva do EVCO2, do equivalente ventilatório de CO2, depois daquela fase de certa estabilização, né, nem sempre é tão nítida, né, mas ela tende a acontecer com variações pequenas de valores, a partir de um certo ponto começa a aumentar também essa variável, mostrando aqui o chamado ponto de compensação respiratória. Qual a importância da gente conhecer o limiar de lactato, né, o ventilatório, o ponto de compensação respiratória? Tudo isso vai ser utilizado para fazer uma boa prescrição do exercício e poder orientar o exercício da maneira mais interessante, mais segura e responsável possível para o indivíduo. Eu tenho que fazer a relação disso tudo com os valores de frequência cardíaca que foram encontrados durante esses pontos do exercício, porque durante o exercício eu não vou ter informação da ventilação dele ou do consumo de oxigênio, mas eu posso ter, através daqueles monitores de frequência cardíaca, eu posso ter informação de qual o valor de frequência cardíaca que ele se encontre. E a partir disso, ele pode controlar adequadamente a intensidade do exercício. Tá? Então, se você quiser fazer exercícios de duração mais longa, você vai tentar evitar que ele ultrapasse aquele valor de frequência cardíaca que represente o limiar de lactato ou limiar ventilatório, deixando sempre desse ponto para baixo, porque isso permite que ele consiga sustentar o esforço durante um período prolongado. Querendo fazer atividades intervaladas, aquelas em que vão gerar estímulos de intensidade mais alta intercalados com momentos de recuperação ou com estímulos de intensidade mais baixa, você pode pensar no valor encontrado no ponto de compensação respiratória, utilizando isso aqui como uma referência para você poder se balizar. O último limiar que a gente apresenta para vocês é o limiar de variabilidade da frequência cardíaca. É algo que é pouco utilizado, mas infelizmente, porque acho que o pessoal da educação física e da fisioterapia, que muitas vezes a gente não tem o acesso, né, ou raras às vezes nós vamos ter acesso a equipamentos como, por exemplo, medidas de lactato sanguíneo, outras coisas, né, equipamentos para fazer a medida direta de gases expirados. Muitas vezes a gente não tem acesso a isso, mas tem acesso ao monitor de frequência cardíaca, que nós já vimos. Então, existem alguns modelos de monitor de frequência cardíaca que fazem a medida dos intervalos RR, fazem esse registro.
e a partir disso a gente consegue determinar o limiar de variabilidade da frequência cardíaca. Como é que funciona? O equipamento já faz a medida para a gente dos intervalos RR consecutivos. Então, lembrando o que é o intervalo RR, né, aquela conjunto de curvas, curva Q, R e S de um eletrocardiograma, que representa o momento em que a sístole ventricular acontece. Então, quando essa curva, né, esse conjunto, esse complexo Q, R e S acontecem no eletro, significa que o sangue está sendo ejetado no coração. Então, assumindo como referência o bico da onda R, entre uma onda R e outra onda R, nós temos um intervalo RR, que é medido em milissegundos. Então, nós temos aqui a medida de vários intervalos RR, e a partir disso é só fazer a diferença, determinar a diferença entre um intervalo e outro. Então, pega normalmente o intervalo posterior menos o intervalo anterior e vê aqui qual é a diferença. Essa diferença é expressa em módulo, significa dizer, não importa se é positiva ou negativa. O que importa é o valor absoluto dela e não o valor positivo ou negativo. O que vai importar é o valor, é a diferença que existe entre eles apenas. E aí o que vai acontecendo? Conforme o exercício vai aumentando a intensidade, essas diferenças entre esses intervalos RR, elas aqui são, né, considerando aqui, elas vão diminuindo, porque o exercício vai ficando cada vez mais intenso, e elas vão diminuindo, lembrem-se, mais uma vez, porque eu estou diminuindo a atividade vagal parasimpática, o meu freio, eu estou aumentando a atividade simpático-adrenérgica, meu acelerador, e isso vai fazendo com que a variabilidade da frequência cardíaca vai sendo cada vez menor. Vai haver um ponto em que essa variabilidade, né, a diferença entre um intervalo RR e outro, vai alcançar o limite dos 3 milissegundos. Quando se alcança os 3 milissegundos, encontra-se, e há uma certa estabilização a partir disso, você encontra, então, o limiar de variabilidade da frequência cardíaca. Esse limiar foi validado com o limiar de lactato, mostrando que havia coincidência, né, entre os pontos da frequência cardíaca em que você encontrava o limiar de lactato e o limiar de variabilidade da frequência cardíaca. Vantagem desse método é que ele não é invasivo, eu não preciso coletar sangue do indivíduo, eu não preciso de outros tipos de procedimentos ou de equipamentos, de recursos tecnológicos, além do meu monitor de frequência cardíaca. Então ele é mais interessante. Pode custar caro a primeira vez que você vai pagar por ele, a depender do equipamento que você compre. Hoje no mercado, possivelmente o monitor de frequência cardíaca que faça essa função, ele pode chegar até R$ 4.500 de custo, mas existem modelos mais baratos que também podem fazer a mesma coisa. É só a questão de você procurar e buscar as informações, até mesmo junto aos fabricantes, para ter a noção de qual monitor mais interessante para você adquirir. Daí para frente, a manutenção dele é muito barata, porque a bateria dura muito tempo, não há muita dificuldade no seu manuseio, não é uma coisa que, se você estivesse utilizando aquelas fitas para fazer a medida do lactato sanguíneo, um lactímetro similar àqueles que fazem medida de glicose, que os indivíduos diabéticos utilizam, né, o glicosímetro, você vai ter que comprar as fitas, você vai ter que comprar a caneta lancetadora, né, as agulhas, você tem que comprar uma opção de coisa, e isso não é reutilizável. Várias dessas coisas não são reutilizáveis. No limiar de variabilidade da frequência cardíaca, você não tem nenhum problema com relação a isso, então facilita, né, a manutenção por longo prazo, se torna mais barato possivelmente do que esses outros recursos. Se você vai utilizar essa informação, vale a pena pensar nesse tipo de investimento. Se você não pretende utilizar essa informação para a prescrição de exercício dos seus alunos, seus atletas, isso talvez não valha tanto a pena.